certo? Gente, febre reumática é o nosso terceiro tema da noite, ok? Aqui, logo de cara, a gente tem um enunciado bem extenso, um enunciado grande. Pessoal, febre reumática na sua prova já foi abordada em 9 questões, ok? Já tiveram 9 questões de febre reumática. Portanto, é um tema muito, muito, muito importante, certo? Nunca caiu na sua discursiva, então é um tema passível de ser abordado na sua questão discursiva. E quais são os pontos altos aí? Você tem que conhecer, obviamente, a clínica do paciente com febre reumática, questão de tratamento e profilaxia, certo? Aqui nós temos uma menina com 6 anos de idade que foi levada pela mãe à consulta em uma unidade básica de saúde por apresentar há uma semana uma intensa adinamia, quadro febril intermitente, temperatura de 38 graus e dor articular localizada inicialmente no joelho esquerdo, acompanhada de calor e rubor discreto, e que há 2 dias acomete o tornozelo direito. A mãe informa que há cerca de 6 semanas a criança apresentou quadro de infecção de vias aéreas superiores, que regrediu com o uso de amoxicilina durante 5 dias. Ao exame físico, a criança encontrava-se afebril, eupneica, hidratada e com intensa adinamia. Hipocorada, 1 cruz para 4, frequência cardíaca de 125 batimentos por minuto, pressão arterial de 100 por 60. A ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar foram normais. Foi observada hiperemia, calor e dor no tornozelo direito, com limitação de movimentos e a presença de áreas eritematosas com centros esbranquiçados no tronco e na região proximal, de membros superiores e inferiores. Os exames laboratoriais revelaram hemoglobina de 10, hematócrito de 34, leucócitos de 14.000, velocidade de hemossedimentação de 26 milímetros por hora, proteína C reativa de 2, glicose, ureia e creatinina normais. O eletrocardiograma mostra um prolongamento do intervalo PR de 0,2. Gente, caso clínico cansativo e super extenso. Lembra do que eu falei para vocês? Questões que são muito extensas. Se for uma questão objetiva, você vai ler a última linha para você saber o que ele está pedindo e você vai analisar as alternativas e depois você lê o caso. Se for uma questão discursiva, você lê as 2 últimas linhas para você pelo menos saber mais ou menos ali do que se trata e você dá uma olhada nas alternativas que o examinador está te pedindo, o que é que o examinador quer de você, para ver se dá para você filtrar diretamente do seu caso clínico ou se você tem que se virar nos 30 para saber a resposta. Certo? A gente não faz isso aqui porque a mentoria e vocês são muitos, mas quando você for responder, responde dessa forma, tá ok? Então, com base no quadro clínico descrito e nos exames complementares realizados, qual é o provável diagnóstico da criança? Ele não está se referindo àquela faringoamidalite que ela apresentou anteriormente, está se referindo ao quadro atual. Então, e quando você pensar num quadro onde o paciente está apresentando um quadro aí de artrite, inclusive uma artrite que pode ser migratória, poliartrite, e esse paciente tem um antecedente de uma infecção aí bacteriana, de uma faringoamidalite, você tem que pensar automaticamente em febre reumática. Isso é praticamente um combo. É um combo. E o que é a febre reumática? Nada mais é do que uma doença inflamatória que acontece depois de uma infecção aí de garganta. Basicamente, ela representa aí o que acontece é uma resposta imune anormal exacerbada a uma infecção aí de orofaringe pelo querido, amado e ao mesmo tempo odiado Streptococcus do grupo A de Lancefield, também conhecido como Streptococcus pyogenes, que é dono e proprietário de um monte de infecção, de um monte de enfermidade. Está envolvido aí em quase tudo. Ok? Então, isso é a febre reumática. Agora, quando você se depara aqui com esse quadro clínico, na hora,
tem que acender uma luzinha na sua cabeça. Por quê? Para você responder sua segunda questão. Aqui falou o seguinte: existem critérios de diagnóstico para essa enfermidade? Se sim, descreva, ou seja, descreva esses critérios. Quais são esses critérios? Então é o seguinte: por que que tem que acender uma luz? Porque se você não lembra quais são os critérios, dá para você responder sua questão somente extraindo daqui da sua questão a clínica do paciente, porque os critérios de Jones nada mais são do que critérios clínicos, os sintomas e sinais que aquela paciente, as manifestações que o paciente está apresentando. Então, tem como você se sair da questão. E eu sei que parece bobagem o que eu estou dizendo, mas tem questões do Revalida, questões discursivas, que já caíram na prova em que o revalidando ele precisava somente extrair as informações ali da prova e transcrever para as alternativas, e ainda assim, por problemas, por falta de interpretação, por nervosismo ou por N motivos, a pessoa não conseguiu responder e perdeu a questão. Então, esse aqui é um tipo de questão que, André, eu não lembrava os critérios, eu não sei os critérios. Você não vai deixar a sua questão em branco. Vai lá no caso clínico, olha a clínica, extrai, coloca palavras bonitinhas, né? Coloca ali palavras que sejam a terminologia ali técnica e você transcreve para a sua prova. Então, vamos lá ver quais são os critérios, né? Então, aqui são duas perguntas. Sim, existem os critérios maiores e menores de Jones. Ok, descreva. Então, dentro dos critérios maiores, a gente tem cardite, artrite ou poliartrite, que a paciente apresenta, nódulos subcutâneos, coreia de Sydenham e eritema marginado, que a nossa paciente também apresenta. Dentro dos critérios menores, a gente tem febre, artralgias, febre reumática prévia, ou seja, o antecedente de que esse paciente já teve febre reumática prévia. Esse critério menor que ele serve no caso de pacientes que já tiveram febre reumática e agora eles estão em surto. Então, é o paciente que já teve antecedente. Cardite reumática prévia, ou seja, o paciente que já teve febre reumática prévia e apresentou cardite. Pacientes com VHS ou PCR elevados, que a nossa paciente também apresenta. Intervalo PR alargado no eletrocardiograma. Mesmo que você não lembre o valor do intervalo PR, quanto é que tem que ser, aqui o examinador ele foi muito bacana com a gente e ele já disse que o eletrocardiograma mostra um prolongamento no intervalo PR. Pronto, você matou a sua questão, febre reumática. Febre reumática. Então, essa paciente, ela está tendo um alargamento no intervalo PR, provavelmente ela já está tendo algum grau aí de acometimento da parte cardíaca. E quando é que eu vou dizer que é positivo para febre reumática ou não? Se essa paciente apresentar aí dois critérios maiores, ou um critério maior e dois menores, é uma evidência de infecção por Streptococcus do grupo A, né, o piógenes, ou seja, é evidência de que essa paciente teve a infecção por Streptococcus, e a evidência, né, de que ela teve infecção por Streptococcus piógenes, eu já considero positivo aí para febre reumática. A nossa paciente, ela apresenta, ela tem poliartrite, ela tem o eritema marginado, então ela já tem dois critérios maiores. Ela também apresenta aí febre, artralgias, apresenta aí o VHS e o PCR elevados e o intervalo PR dela também está prolongado, está alargado. Então, é mais do que positivo para a febre reumática. Então, mesmo que você não conseguisse extrair todos os critérios de dentro do quadro clínico, observa que ele trouxe para você um cenário muito florido, um cenário carregado de informações importantes. Então, é por essas e outras que a gente sempre bate na tecla, né? Tanto eu quanto a doutora Paula, a gente sempre fala bastante de que vocês têm que responder as questões anteriores do INEP, têm que responder as provas antigas, porque, inclusive, é uma forma de você estudar o tema. Observe que, por questão, estudando por questão, você acaba abordando o tema como um todo. Você consegue abordar a clínica desse paciente, você consegue abordar fatores de risco para o paciente, você consegue abordar às vezes, o tratamento prévio, que pode vir na questão. Você consegue também abordar até mesmo os exames que vão estar alterados, porque nesse caso aqui ele já te trouxe os exames alterados. Um exame que ele não trouxe para você, porque também já seria demais, né? Ele ia te entregar muito de bandeja, é o ASLO, a antistreptolizina, ó, que vai ficar aí positivo, permanece alterado por até 28 dias.
certo? Fica aí alterado por até 28 dias. O ácido, ele é utilizado aí para identificar a presença de uma toxina, que ela é produzida aí pelo Streptococcus pyogenes. Então, a partir do momento que esse paciente teve a faringoamidalite bacteriana pelo Streptococcus pyogenes, essa toxina ela fica aí circulante por até 3 semanas. Algumas literaturas vocês vão ver que vai dizer por até 3 semanas, e vai ter literatura aí que vai dizer 28 dias. Então, o asma ele vai estar alterado por mais ou menos por esse período aí, tá ok? Quando o paciente tiver apresentado a infecção por Streptococcus pyogenes, certo? Aqui na próxima questão, ele pediu para você indicar como deve ser feito o tratamento e o segmento para essa patologia. André, isso é realmente importante? É importante sim, porque o paciente ele pode voltar a ter surtos. O tratamento, ele não tem muito segredo, gente. André, como é que eu vou tratar o paciente com febre reumática? O tratamento da febre reumática, ele vai consistir basicamente em você tratar os sintomas do paciente. Então, se esse paciente ele está tendo manifestações articulares, se ele está tendo poliartrite, geralmente a poliartrite da febre reumática ela responde bem a AINES, né, aos anti-inflamatórios aí não esteroidais. Se o paciente está apresentando cardite, você pode tratar esse paciente aí com corticoide, tá ok? Com doses baixas de corticoide, que pode ser aí uma prednisona, pode ser uma dexametasona ou uma hidrocortisona em alguns casos, vai depender do grau de cardite desse paciente, certo? Para tratar a amidalite, penicilina benzatina em dose única ou amoxicilina aí por 10 dias. Bom, André, se o paciente, agora é o seguinte, se na questão estiver dizendo que o paciente ele é alérgico aí à penicilina, ele é alérgico aos beta-lactâmicos, então você pode lançar mão aí do uso dos macrolídeos. Então você tem aí azitromicina, claritromicina, eritromicina. Ou uma outra opção seria a clindamicina, para tratar aí essa faringoamidalite. Ok? Primeira opção de todas, melhor de todas, assim, disparado, penicilina benzatina. Por quê? Porque, para falar a verdade, ela é a única aí que previne febre reumática. Tá ok? A profilaxia em si da febre reumática, ou seja, para esse paciente não apresentar novos surtos de febre reumática, novas crises, a profilaxia ela vai depender da idade desse paciente e da gravidade da cardite, ou seja, o quão acometido este paciente foi. Se as válvulas cardíacas, as válvulas, né, semilunares ali foram afetadas ou não, ok? Então, a escolha logo de cara para profilaxia vai ser penicilina benzatina. De cara, penicilina benzatina a cada 21 dias. André, o paciente é alérgico, na questão está dizendo que é alérgico, o que é que eu faço? Na dúvida, macrolídeo. O problema é que a penicilina seria feita a cada 21 dias para profilaxia. Agora, se a profilaxia for feita com macrolídeo, vai ser diário, tá ok? Vai ser de uso diário. Uma outra opção também é a sulfadiazina, tá ok? Mas, via de regra, penicilina benzatina a cada 21 dias. Agora, por quanto tempo? Depende da situação do paciente. Então, se é um paciente sem cardite, que não tem comprometimento cardíaco ali, até os 21 anos ou até 5 anos após o último surto. Então, a paciente tem 6 anos. Se ela não tem cardite, ela vai fazer aí a profilaxia a cada 21 dias com penicilina até os 21 anos, ou até 5 anos após o último surto. Digamos que ela chegou aos 20 anos e ela estava fazendo a profilaxia. E justo com 20 anos, ela teve um outro surto. Ela vai fazer por mais 5 anos. Entendeu? Ela vai estender a profilaxia com uma cardite leve, até os 25 anos ou até 10 anos após o último surto. Cardite moderada a grave até os 40 anos ou até 10 anos após o último surto. Em alguns casos, pode ser mantida indefinidamente, ou seja, um paciente tem uma cardite grave, uma cardite moderada, que, por exemplo, ele já foi submetido a uma cirurgia para troca de válvulas cardíacas, ele foi submetido aí a uma troca por válvula sintética, por exemplo, esse é um paciente que ele vai fazer a profilaxia de febre reumática até o final da vida dele, tá ok? Então, fechamos aqui mais um tema de hoje, certo?